Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor João Paulo, professor de Física, e essa semana eu vou fazer diferente com vocês, tá? A gente vai corrigir os exercícios da aula passada, tá? Então a tarefa de vocês, quem não conseguiu fazer os exercícios da aula passada, que foram sobre troca de calor, você vai ter uma nova oportunidade, tá? Eu vou resolver as duas questões que eu deixei para que vocês pudessem fazer. Então a atividade vai ser só copiar esses exercícios e tirar uma foto e mandar para mim, tá? Quem já fez, tá livre, tá tranquilo, só preste atenção no vídeo, porque de repente ficou alguma dúvida em alguma das questões, tá? Então hoje a gente só vai corrigir essas duas questões, que eu acho que como a resolução é um pouco grande, muita gente ficou com dúvida, mandou mensagem para mim, então eu preferi essa semana resolver essas duas questões para tentar tirar alguma dúvida de vocês, tá? Então a aula de hoje vai ser basicamente fazer essas duas questõezinhas. Então vamos lá para a primeira questão. Bom, a primeira questão era assim, ó. Colocam-se 500 gramas de ferro, aí ele deu o calor específico do ferro, que é 0,1 cal por grama grau Celsius, a 42 graus Celsius, num recipiente de capacidade térmica desprezível, contendo 500 gramas de água, aí ele também deu o calor específico da água, que é 1 cal por grama grau Celsius, e deu a temperatura da água, que é 20 graus Celsius. Então, olha só, você tem um pedaço de ferro, 500 gramas de ferro, que tem uma temperatura de 42 graus Celsius. Quando você colocar em contato com a água, que tem 500 gramas de água, e a 20 graus Celsius, o que vai acontecer com esses dois corpos? Como eles têm temperaturas diferentes, eles vão começar a trocar calor. Quem cede calor para quem? O corpo de maior temperatura, que aí no caso é o ferro, vai ceder calor para o corpo de menor temperatura, que é a água. Então eles vão trocar calor. Aí na aula passada nós falamos sobre isso. Quando você pega a quantidade de calor que um corpo cedeu e soma com a quantidade de calor que o outro corpo ganhou, né, um cede e outro ganha. Se você somar essas duas quantidades de calor, o somatório vai dar 0. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então aí nessa questão eu tenho duas substâncias, ferro e água. A troca de calor vai ser só entre os dois, e agora eu vou separar aí as informações para vocês, tá? Então agora eu vou lá para trás, vou lá para o quadro, para a gente poder ver como é que fica a resolução dessa questão. Beleza? Valeu, galera. Daqui a pouco tem mais uma. Bom, galera, como a gente estava vendo no enunciado, eu já separei aqui as informações, tá, do que a gente vai utilizar. E, bom, o que a gente vai lembrar aqui? Que a questão disse que vai ter uma troca de calor entre o ferro e a água. Aí ele deu aqui, eu separei as informações sobre o ferro. A massa é de 500 gramas, o calor específico do ferro é de 0,1 cal por grama grau Celsius, a temperatura inicial dele era de 42 graus Celsius, e a gente está querendo descobrir a temperatura final. A água, né, que vai entrar em contato com o ferro, também tem massa de 500 gramas, calor específico 1 cal por grama grau Celsius, temperatura inicial 20 graus Celsius, e a gente vai descobrir a temperatura final, né, quando os dois entrarem em contato, vai ter uma troca de calor entre eles. Reparem que o ferro tem uma temperatura maior, então ele vai ceder calor para a água, de tal maneira que a temperatura do ferro vai cair e a temperatura da água vai aumentar até que eles atinjam a mesma temperatura, que é a temperatura de equilíbrio térmico. Então, como vai haver mudança de temperatura, o tipo de calor que ocorre aqui é aquele calor sensível. E como é que se calcula o calor sensível? Lembra do QMAC T? Aqui é o ΔT. Só que no lugar do ΔT eu escrevi T menos T0. Então vamos montar uma equação para o ferro e uma equação dessa para água. Então para o ferro eu fiz, ó, a massa 500, calor específico 0,1, temperatura final eu quero calcular, temperatura inicial 42. Multipliquei aqui o 500 vezes 0,1, deu 50 e parei por aqui, tá? Fiz a mesma coisa para a água. Massa da água também é 500, calor específico da água é 1, a temperatura inicial é 42 não, 20. Deixa eu corrigir isso aqui. Temperatura inicial é 20, tá aqui, tá? A temperatura final é o que a gente está querendo calcular.
E eu multipliquei 500 vezes 1 deu 500, tá? Parei aqui também. Aí agora a gente vai usar o conceito de troca de calor. Todo o calor que a água vai receber é o ferro que vai ceder para ela. O que um ganha é o que o outro cedeu. Se eu somar essas duas quantidades de calor, se eu pegar a quantidade de calor do ferro, somar com a quantidade de calor da água, esse somatório tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque os dois vão estar na mesma quantidade, porque o que um ganha foi o que o outro recebeu. Só que um fica positivo porque ganhou calor e o outro negativo porque perdeu calor. Por isso que aquele somatório ali dá zero. Aí agora é só substituir, ó. No lugar do Q1 vou escrever isso aqui e no lugar do Q2 vou escrever aquilo ali. Então vai ficar assim, ó. 50 que multiplica T menos 42 mais o valor do Q2 que está aqui, eu vou sair da frente já já, que é 500, que multiplica T menos 42. Ficou assim, ó, e isso tudo igual a zero. Bom, agora para resolver isso, a gente pode fazer o seguinte, eu vou simplificar um zero daqui com um zero dali. E agora eu vou fazer uma distributiva, ó, aqui, e vou fazer uma distributiva ali também, ó. Então vai ficar assim, ó. 5 vezes T vai ficar 5T. 5 vezes menos 42 vai dar menos 210. Agora aqui, ó. Mais 50 vezes T, mais 50T. Mais 50 vezes menos 42, menos 42 não, né? Aqui já tá eu fazendo uma confusão de novo, ó. A temperatura aqui, ó. Aquela hora eu não arrumei. Aqui é 20, tá? Então aqui vai ficar, ó. Então menos 50 mais 50 vezes menos 20 vai dar menos 1000. Isso tudo igual a zero, tá? Aí agora é só fazer, ó. 5T eu posso fazer com 50T, né? Que os dois têm letra. Então vai ficar 5T mais 50T vai dar 55T. Menos 210 com menos 1000, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar 1210 igual a zero. Agora eu vou separar, tá? Esse cara que não tem letra, eu vou jogar lá pro outro lado. Então vai ficar 55T menos, não, igual. O 1210 que passa para o outro lado vai positivo. 1210. Agora o 55 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Vai ficar T igual a 1210 dividido por 55. Pronto, ó. Agora o que a gente tem que fazer aí é o resultado dessa divisão. 1210 dividido por 55 vai dar 22. Então vai ficar 22 graus Celsius. Então é isso. Reparem que a água vai sair de 20 para 22. Já o ferro vai sair de 42 para 22. O ferro vai ter maior mudança de temperatura porque ele tem menor calor específico. Quanto menor o calor específico, maior é a variação de temperatura que ele sofre. Então, tá aí a resolução da questão. Bem, gente, agora que a gente terminou a primeira questão, nós vamos para a segunda questão, tá? Então ela começa assim, ó. Um bloco de alumínio, aí deu o calor específico do alumínio, que é 0,22 cal por grama grau Celsius, de massa 100 gramas, é deixado no interior de um forno até entrar em equilíbrio térmico com ele. Logo, ao ser retirado, ele é colocado em 4.400 gramas de água. Aí ele deu o calor específico da água, né, 1 cal por grama grau Celsius a 30 graus Celsius. A temperatura de equilíbrio térmico
é de 32 graus Celsius. Determine a temperatura do forno. Então, galera, primeiro o bloco de alumínio foi colocado dentro de um forno. Então, ele foi esquentando até atingir a mesma temperatura do forno. Depois que ele atingiu, entrou em equilíbrio térmico com o forno, ele foi retirado do forno e foi colocado em contato com água. E essa água estava a 30 graus Celsius. Então, o que vai acontecer? Esse bloco de alumínio vai começar a trocar calor com a água. Ele disse que a temperatura de equilíbrio térmico é de 32 graus Celsius. Então, tanto o bloco de alumínio quanto a água vão chegar a 32 graus Celsius. Ele quer descobrir qual é a temperatura do forno. Qual vai ser a temperatura do forno? A temperatura do forno não vai ser a mesma temperatura do bloco de alumínio assim que ele foi colocado em contato com a água, porque esse bloco de alumínio não vai ter atingido o equilíbrio térmico com o forno. Então o bloco de alumínio vai ter a mesma temperatura do forno. Quando ele for colocado em contato com a água, aí sim que a temperatura dele vai começar a cair, até chegar a 32 graus Celsius, que foi dado aí no enunciado. Então, se a gente descobrir a temperatura inicial do alumínio, essa temperatura inicial ao ser colocado em contato com a água, se a gente descobrir essa temperatura inicial do alumínio, eu vou descobrir qual era a temperatura que o forno estava, porque o alumínio estava em equilíbrio térmico com o forno. Então é isso que a gente vai fazer. E agora vou lá para o quadro de novo e vou separar as informações com vocês para que a gente possa fazer a continha, tá bom? Então, galera, mais uma vez, obrigado, tá, pela atenção e vamos lá para o quadro agora. Valeu! Bom, como vimos também no enunciado dessa próxima questão aqui, é a questão número 2. Deixa eu arrumar aqui. A questão diz que um bloco de alumínio, né, ele foi colocado dentro de um forno e depois esse bloco de alumínio vai atingir a mesma temperatura do forno. E depois que isso acontecer, ele vai ser colocado em contato com água e ele vai começar a resfriar até atingir uma certa temperatura. Aí, o que a questão pede? Qual é a temperatura do forno? Para descobrir a temperatura do forno, basta a gente calcular então qual foi a temperatura inicial do alumínio quando ele foi colocado em contato com a água. Então a gente tem aqui as informações. Com relação ao alumínio, a massa era de 100 gramas, o calor específico era 0,22 cal por grama grau Celsius. A temperatura inicial dele a gente não sabe, essa temperatura inicial dele aqui vai ser a mesma do forno, né? Porque quando ele foi tirado de dentro do forno, ele tinha uma certa temperatura, que aí foi colocado em contato com a água, mas a gente sabe que ele vai chegar até a temperatura de 32 graus Celsius depois de contato com a água. Com relação à água, nós temos a massa, 4.400 gramas, o calor específico da água, temperatura inicial e a temperatura final. Então, mais uma vez, os dois vão trocar calor. O alumínio vai ceder calor para a água. Vai ter mudança de temperatura. Então, mais uma vez, o tipo de calor é aquele do quimacete. Então, montar uma fórmula de novo para o alumínio e uma mesma fórmula para a água. Então, vai ficar assim, a massa do alumínio é 100, calor específico 0,22, temperatura final agora a gente sabe que é 32, a inicial é o que a gente está querendo calcular. Aí eu multipliquei 100 vezes 0,22, deu 22 e parei por aqui. Para a água, a massa 4.400, calor específico 1, temperatura final a gente sabe que é 32 e a inicial é 30. Então eu fiz 4.400 vezes 1, 4.400. 32 menos 30 deu 2. Aí aqui eu fiz a multiplicação, deu 8.800 calorias. Então, essa quantidade de calor que a água ganhou, quem deu para ela? Foi o alumínio. Tá? Então, aí de novo a gente vai usar a definição sobre as trocas de calores. Se eu pegar a quantidade de calor que o alumínio cedeu e somar com a quantidade de calor que a água recebeu, esse somatório vai dar 0. Agora aqui eu vou fazer um pouquinho diferente em relação a outra questão. Isso aqui, se eu pego o Q2 e passo para o outro lado, ele muda de sinal. Então ficaria isso aqui na verdade. Q1 é igual a menos Q2. E quem são Q1 e Q2? São esses caras aqui, que eu vou substituir ali agora, tá? Então, no lugar do Q1, vou colocar isso aqui. No lugar do Q2,
8.800. Vamos lá. No lugar do Q1 vai ser 22 que multiplica 32 menos T0 igual a menos o valor do Q2, que é 8.800. Agora, eu poderia fazer distributivo aqui, ó. Só que dessa vez eu vou optar por um outro jeito que vai ficar mais fácil. Esse 22 que está multiplicando, quando ele vai para o outro lado, ele vai dividindo. Então vai ficar assim, ó. 32 menos T0, aqui sozinho. Ó, 32 menos T0, igual a menos 8.800. Só que dividido por 22. Então, vou primeiro fazer aquela divisão lá do outro lado, tá? Então, vai ficar 32 menos T0 igual a menos, fazendo essa divisão aí, 8.800 dividido por 32 dá 400. O 32 está aqui positivo, vai para o outro lado negativo. Então, vai ficar menos T0 igual a menos o 400 menos o 32 que trocou de lado. Então agora, ó, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos T0, ali vai dar menos 432. Como aqui está negativo, lembra lá na matemática? Como tá negativo a letra, eu tenho que multiplicar isso aqui por menos 1. Então vai ficar menos com menos mais, vai dar positivo. Então vai ficar T0 igual a 432 graus Celsius. Então, essa é a temperatura inicial do alumínio, depois que ele foi colocado em contato com a água, tá? E essa temperatura inicial do alumínio é a mesma temperatura que o forno apresentava, né? Porque lembra que o alumínio entrou em equilíbrio térmico com o forno? Então, a gente acabou descobrindo a temperatura do forno, que era de 432 graus Celsius. Então, galera, essa era a atividade que tinha ficado para vocês na semana passada, que hoje eu fiz a correção dessa questão que eu achei que a galera estava com mais dúvida, né, nessa matéria. Quem não fez, ou quem mandou e ficou faltando alguma coisa, para essa semana a atividade é você copiar essas duas questões, tá? Então, essas duas correções, vocês vão copiar e vão mandar para mim. Essa é a atividade da semana. Tranquilo? Galera, qualquer dúvida, coloca lá na plataforma, tá? Vou deixar disponibilizado para vocês meu WhatsApp. Qualquer coisa pode mandar mensagem direta para mim. E é isso aí, galera. Até uma próxima oportunidade. Obrigado aí pela atenção de vocês.